Bom dia, a graça e a paz para todos. Nós estamos agora neste momento dando continuidade a mais um devocional que tem acontecido e nós vamos agora ler Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 11 até o 16. Admirados, correram todos para o pórtico de Salomão, onde o homem permanecia com Pedro e João e não se afastava deles. Pedro, percebendo o que ocorria, dirigiu-se à multidão. Povo de Israel, por que ficam surpresos com isso? Disse ele. Por que olham para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou devoção? Pois foi o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, que glorificou seu servo Jesus, a quem vocês traíram e rejeitaram diante de Pilatos. Apesar de ele ter decidido soltá-lo, vocês rejeitaram o santo e justo, e em seu lugar exigiram que um assassino fosse liberto. Mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas desse fato. Pela fé, no nome de Jesus, este homem que vocês veem e conhecem foi curado. A fé, no nome de Jesus, o curou diante de seus olhos. Esse acontecimento, toda essa manifestação de poder, ela acontece depois do Pentecoste, que significa derramamento do Espírito Santo. Então João e Pedro, eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. E eles encontraram com um coxo na porta do templo e Jesus usou a vida dos dois para levar cura àquele homem. E aquele homem, ele foi curado. Só que algo inesperado aconteceu. As pessoas que estavam ali e presenciaram aquele evento, elas começaram a admirar a vida de Pedro e João. Elas começaram a admirar eles, como se eles tivessem feito aquele ato, como se eles tivessem curado aquele homem, se fossem por crédito deles, por intermédio da sua santidade, por intermédio da sua espiritualidade. E Pedro aproveita aquele momento para ensinar aquelas pessoas sobre quem era Jesus. A igreja, ela estava crescendo naquela época e Pedro, com as suas palavras, ele fala para aquele povo que não era por ele, não era por João, não foi por eles que aquela cura foi executada, mas foi por Cristo Jesus. Nenhum mérito pertence ao ser humano por nada que aconteça. Jesus, ele escolheu as nossas vidas. Deus, ele escolheu as nossas vidas. Ele escolheu usar de nós para que outras pessoas fossem abençoadas. Ele escolheu usar as nossas vidas para fazer a sua manifestação de poder através de nós. E todos nós carecemos da sua graça e da sua misericórdia todos os dias. Não somos dignos, né? Nós não temos poder de fazer essas coisas se não for por intermédio de Jesus. Então ele queria que a multidão ela entendesse isso, porque se uma igreja ela não entende isso, se uma pessoa ela não entende isso, ela não cresce pelos meios saudáveis. Ali, quando a pessoa ela é usada pelo poder de Jesus, o ego, a naturalidade é que o ego se inflame. Então era isso que Pedro queria passar, para que o ego não fosse inflamado, para que as pessoas entendessem que quando Jesus ele decidir usar uma pessoa, essa honra e essa glória ela deve ser devolvida para Cristo, porque senão o nosso ego ele é inflamado. E uma vez que ele é inflamado, a nossa mente passa a entender que tudo que é feito por nós mesmos, pela nossa própria força e pela nossa própria capacidade. Mas a palavra diz que por nós mesmos nós não podemos nada. E Pedro deixa claro isso para as pessoas. Por que vocês fazem isso? Por que vocês estão me admirando? Se não foi eu o responsável por isso. O responsável por isso se chama Jesus Cristo. E Pedro ele faz mais. E Pedro ele confronta aquelas pessoas lembrando todas elas da escolha que foi feita entre Barrabás e Jesus. E a semelhança que ele dá, esse exemplo que ele dá, é como se ele estivesse fazendo com que as pessoas elas se lembrassem das más escolhas. Olha, vocês fizeram essa escolha no passado e estão cometendo o mesmo erro agora quando vocês decidem colocar o crédito desse milagre nas nossas vidas. Naquela época, as pessoas escolheram Barrabás. Elas decidiram escolher por ele ao invés de um justo, ao invés daquele que era pelas nossas vidas, através de um homem que não tinha pecado. As pessoas optaram por Barrabás
E hoje essas pessoas estavam optando pela vida daqueles dois homens, ao invés de optar pelo milagre. Elas perderam o foco do milagre e focaram em Pedro e João. E o que o Senhor ele quer nos ensinar com essa passagem é que o verdadeiro autor de tudo isso, o verdadeiro autor das nossas vidas se chama Jesus Cristo. E no último versículo 16, ele diz que é pela fé em Jesus que é feito todas essas coisas. Então que Deus ele acrescente a fé em seu coração e que você nunca se esqueça, que eu nunca me esqueça de que é a fé em Jesus Cristo que nos faz alcançar lugares altos. E é através dele que nós somos usados. Amém? Que você tenha sido abençoado com essa palavra, em nome de Jesus.